Olá pessoal, meu nome é Giovanni Robert Liberlotto, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, tutor do Programa de Educação Tutorial, PET-CC, da Ciência da Computação, da própria UFSM. Então estou aqui para apresentar um dos módulos do tutorial do Google Jamboard. Nesse caso é falar sobre a interface básica, interface inicial do próprio Jamboard. Lembrando que vocês têm duas maneiras de acessar o Jamboard, uma seria através do Google Apps, então se vocês estiverem dentro da conta Gmail de vocês ou dentro do Classroom, basta clicar nos três pontinhos aqui na matriz de pontos, melhor dizendo, do Google Apps e procurar o Jamboard aqui dentro, ou digitar jamboard.google.com numa aba que vai automaticamente ter acesso ao próprio Jamboard. Então a ideia aqui é apresentar essa interface básica, só para entender basicamente como ele está estruturado. Começamos no topo superior esquerdo. Nesses três risquinhos aqui temos o menu principal. O menu principal ele é bem direto, no caso, não tem muitas opções, digamos assim, para quem está trabalhando com o Jamboard. É mais um sobre, para explicar basicamente o que é o Jamboard, um menu de ajudas, que basicamente ele vai tentar cobrir quase todos os tópicos do menu de ajudas aqui nessas aulas aqui no curso, os termos de serviço e política de privacidade do próprio Jamboard, que é só informativo para quem quiser saber, e caso vocês perceberem alguma coisa que não está funcionando bem e querem passar o feedback para o Google, uma opção para avisar para eles coisas que possam ser melhoradas nas próximas versões. Tem aqui ao lado desses três risquinhos o título Google Jamboard, que é a ferramenta que vocês estão utilizando, uma opção de pesquisa, que é padrão para todas as ferramentas do Google, ou seja, vocês querem procurar qual foi o Jamboard que vocês escreveram em determinada palavra, então para a sensação de que vocês tenham vários gems aqui dentro. Gem é o nome que o Google chama, no caso, cada quadro que vocês vão utilizar. Então, pesquisas podem basicamente, literalmente, fazer uma pesquisa por todos os gems para encontrar aquilo que vocês querem. No lado direito, então, você tem o próprio Google Apps para acessar todas as demais ferramentas do pacote Google que vocês estão utilizando aqui, basicamente o Google Docs, o Google Drive, Google Meet, etc. e tal, o próprio Gmail, o Classroom, entre outros. E aqui no lado direito é o ícone da conta de vocês. No meu caso aqui eu estou acessando esse Jamboard com o meu @ufsm.br, então seja um e-mail que faz parte do pacote G Suite for Education, vamos falar disso numa próxima aula especificamente, e clicando nele aqui vocês têm acesso a todas as contas que fazem parte nesse browser aqui que estão habilitadas. Se vocês perceberem aqui, eu tenho a minha conta @ufsm, que está habilitada aqui nesse browser, e tenho a minha conta @gmail também. Eu vou explicar num próximo vídeo como colocar duas contas no mesmo browser para vocês poderem, quando necessário, poderem gerenciar o próprio browser com mais de uma conta especificamente. Então essa foi a barra superior. A barra, ou seja, tudo que está abaixo dessa barrinha aqui no caso, então, tem os gems que vão estar aparecendo nessa tela aqui. Por enquanto, como essa minha conta não tem nenhum gem, então está vazio. Então é como se fosse um Gmail que não tivesse nenhum e-mail recebido, por exemplo. Já vou mostrar como vai aparecer, por exemplo, quando tem algum. Temos aqui uma opção para fazer uma filtragem. Um gem, por exemplo, vocês querem ver os gems que pertencem a qualquer pessoa, os que pertencem exclusivamente para a própria pessoa, ao nome dessa conta especificamente, ou aqueles que não pertencem a ti. Por que tem esse menu aqui? Porque nos gem é possível fazer compartilhamento. Então, vocês podem criar um gem e compartilhar com seus alunos, um colega de vocês pode criar um gem e compartilhar com vocês, ou um aluno de vocês pode compartilhar com vocês também. Então a ideia é, vocês querem saber aqueles que vocês criaram, selecionam essa opção. Para saber aqueles que os outros criaram e convidaram vocês, selecione essa opção. E por padrão já vem a opção que pertence a qualquer pessoa, ou seja, todos eles vão estar listados aqui numa ordem cronológica especificamente. Um botão para atualizar, só para fazer um refresh da página, sem precisar usar o do browser mesmo, então usa o próprio aqui do Jamboard. Por padrão o Jamboard vai se atualizando de tempos em tempos, então é só para forçar uma atualização mesmo. Aqui o tipo de classificação, por padrão vem os últimos que forem modificados são os que vão ficar mais à esquerda superior e depois vão aparecendo em formato de lista todos eles. Se vocês querem modificar isso aqui, ordenar eles por título, por exemplo, alfabeticamente, querem ordenar os últimos que vocês abriram ou os últimos que foram modificados por vocês, é só selecionar qualquer uma das outras opções aqui, que automaticamente eles vão acabar se ordenando por esses critérios. Então, por padrão, eu utilizo sempre o que vem do Google, que é o por última modificação, então, seja, o último que eu modifiquei sempre vai estar em destaque aqui, mas a organização é de cada um de vocês. Aqui é o formato de visualização, por padrão ele vai ser visualizado como uma caixinha, já vou mostrar isso aqui, e aqui é uma alternativa para mudar, então eu vou mostrar logo em seguida. E o último deles é para fazer a abertura literalmente de um gem, supondo que vocês tenham um código, então digitem o código aqui, dando OK, vão ter acesso a ele, por exemplo, caso alguém compartilhou um gem com vocês. E embaixo, em laranja com esse mais aqui no caso, é especificamente a criação do novo gem, basta clicar nessa opção,
vai sair dessa tela, vai para uma nova tela como Gem especificamente, que vai já por padrão estar sem título e tudo mais, onde você tem a interface do Gem. Então esse é o Gem especificamente. Esse vai ser um tema da próxima aula. Eu vou voltar, nós vamos falar sobre isso no próximo ponto, só para mostrar exatamente, ainda dentro da interface básica do Jamboard, como seria caso vocês tivessem mais de um Jamboard. Então aqui, por exemplo, na minha conta UFSM eu não tenho nenhum, na minha conta Gmail eu tenho dois aqui que eu criei só para mostrar como seria. Então basicamente eles estão alterados aqui basicamente o último que foi modificado foi esse foi o penúltimo. Essa opção aqui seria a opção para mostrar eles em outro formato. Então, por exemplo, aqui, supondo que o Gem tivesse vários gems, vários quadros, perdão, dizendo em cada um deles, vocês teriam uma visualização mais completa de todos. Então, notem que essa visão aqui, em formato de lista, por exemplo, eu vou ver poucos, ou seja, vai ser um embaixo o outro, então vai ser uma lista deles, um abaixo do outro. Nesse caso, ver todos agregados. Vão ficar de 3 a 4 por página, aqui no caso por linha, melhor dizendo, dependendo, obviamente, do tamanho da resolução da tela de vocês. Então o objetivo basicamente aqui é de qual aquele formato que seja melhor. Se vocês trabalham com muitos gems em paralelo, talvez esse formato seja melhor. Se são com poucos gems e gems maiores, então nesse formato aqui que vocês conseguem ter uma visualização mais ampla do que de fato está representado no mesmo. Notem que por essa visão aqui, que é vários na mesma linha, eu vou ter exatamente como se fosse uma pré-visualização do que tem na tela inicial do mesmo aqui. Então se eu entrar nesse aqui, por exemplo, eu vou ter essa árvore, digamos assim, entre aspas aqui, então perdoem o desenho, porque foi só um rabisco mesmo que foi feito aqui com o mouse. Então basicamente notem que isso aqui, voltando lá, é basicamente um print do que aparece aqui da miniatura especificamente. Deixa eu voltar lá para o meu @gmail, então seja, como eu tinha falado, é como se fosse uma miniatura do que tem lá no Gem. Esse aqui é um quadro que está em branco, então só foi criado para mostrar como seria. E se vocês pegarem um formato lista, então vai ter aqui até o primeiro quadro que foi criado, aqui o segundo quadro, o terceiro quadro, o quarto quadro, então vocês têm uma visão mais ampla do que de fato está representado. Quem escolhe isso, literalmente, é o professor. Uma diferença básica aqui, que eu imagino que vocês já devem ter percebido, além do idioma, o idioma não tem muita bola, pessoal, porque a minha conta Gmail está configurada em inglês, e a minha conta UFSM está em português, por isso que aparecem os temas diferentes, mas isso vocês configuram, é configurável nos ajustes da conta de vocês. Mas notem essa opção aqui, abrir um Gem compartilhado pelo link, na minha conta que é G Suite for Education, aparece. Na minha conta Gmail, que é uma conta padrão, não aparece. Então, ou seja, tais como todas as demais ferramentas do Google, como Gmail, Google Drive, Classroom, etc., todas aquelas que vocês acessarem através de um G Suite for Education geralmente têm facilidades e funcionalidades extras, coisa que na conta Gmail padrão, até por não ser paga, acaba não trazendo. Nesse caso a diferença é mínima porque basta ser compartilhado o arquivo, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que faria com esse botão aqui. Mas fica a dica, se vocês estão trabalhando com o Jamboard dentro do ambiente educacional e se vocês têm uma conta do G Suite for Education, usem ela para os Jamboards, porque vocês vão ter o maior repertório de possibilidades para utilizar com os seus alunos comparado com o Gmail comum, por assim dizer. Então aqui está literalmente a única diferença de uma tela sem gems e uma tela com gems. Com isso encerramos essa aula aqui e na próxima aula vamos entender basicamente dentro de um gem o que tem, ou seja, qual é a interface dele, ou seja, quais são esses componentes, estruturas, de forma a saber exatamente o que é possível fazer e o que não é possível fazer dentro de cada gem. Dúvidas, pessoal? Coloque nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.